Para todos com a paz do Senhor e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de podermos estarmos juntos nesta tarde para poder compartilhar um assunto bem interessante sobre a história de Mefibosete. Eu achei uma história assim que nos lembra muito a nossa vida, o nosso cotidiano, na maioria das pessoas, de como às vezes, em alguns momentos de nossa vida, a gente acha que pode se comparar a uma pessoa como Mefibosete naquela época. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não chegue a um ponto assim de se autoanalisar para esse lado, com pessimismo, com automiseração, que você se autoanalisar para o lado diminutivo, né? Então, tudo isso faz parte da nossa vida, mas a gente tem que ter um grande cuidado, que eu acho que a maioria das pessoas passa por esse momento. Eu creio que sim. Se você é um ser humano normal, todos vamos passar em algum momento em nossas vidas por situações assim parecidas com a história de Mefibosete, tá certo? Eu quero começar com o 2 Samuel, que fica no capítulo 9, dos versículos 1 a 9. Mas eu não vou ler, eu vou ler uns 3 versículos, a história que está encaixada nesses versículos. Mas tem um versículo muito importante em que nós vamos frisar a história de Mefibosete. Certa ocasião, Davi perguntou, começando pelo versículo 1 do capítulo 9 de 2 Samuel: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou seu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Bom, gente, eu quero acrescentar aqui uma coisa, que essa história de Mefibosete é muito interessante, porque nos traz muitas partes em nossas vidas também. Algumas situações que a gente pode citar com relação à história de Mefibosete. Sei que não é tão fácil a gente analisar, porque apesar de ser uma história, acho que muito pregada nas igrejas, mas sempre fica aquela coisinha lá dentro de nossos corações. Como ver essa palavra, aquela coisa mexendo em meu coração. Primeiro eu quero acrescentar quem era Mefibosete, gente. Ele era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, foi o primeiro rei, certo? De Jerusalém. Então, toda aquela parte em que a gente lembra do passado, ele foi acometido de um acidente. Quando neste dia foram muita tragédia que aconteceu, que marcaram a vida de Mefibosete. Um acidente que morreu o pai e o avô no mesmo dia. E então ficou aquele caos, né? As pessoas procurando tomar rumo, aquele desespero no palácio. A empregada ama procurou pegar, proteger ele, saiu correndo com ele nos braços. Ele tinha por volta de 5 anos, né? Então ela pegou nos braços, mas teve um momento que ela não conseguiu, devido à ansiedade, que estava muito desespero. Então a gente vê que não foi fácil, né? Proteger uma criança, porque ela teria que ser protegida. Porque todas as vezes que é ceifada a vida de um rei, eles matavam toda a família para que não deixasse ninguém ali, para que depois não fosse cobrar, não é? Então eu teria que ser todos tirados a vida para que conseguisse fazer o seu reinado, né? E foi um reinado que Saul teve que não foi bem aquela preferência do Senhor, e sim do povo que queria um rei de todo jeito, a todo preço. As pessoas achavam que tinham o direito de ter um rei.
E o Senhor, através de Samuel, veio o primeiro rei, que foi Saul. Então a gente vê que é uma história muito comovente, né? Porque você imaginou você perder toda a sua família em um dia de uma tragédia. Então eu quero acrescentar aqui algumas coisas que nós poderemos acrescentar nessa história, não é? Que eu entendi assim, o cuidado. Em primeiro lugar, a gente tem que ter cuidado com a nossa visão, uma visão que você poderia ter de toda essa história que ele sentia Mefibosete como se fosse um cão morto. Olhavam como se fosse uma pessoa do nada, uma pessoa que não tinha rumo, que não tinha história. As pessoas, quando elas eram acidentadas, que eram de qualquer parte do corpo, era deficiente, quero acrescentar, pessoas cegas, coxo, não é? Então, qualquer tipo de deficiência, ela era encaminhada para uma cidade chamada Lodebar, não é? Lodebar era uma cidade que era o que não tinha pasto, é uma cidade que muito seca, que mostrava até algumas rachaduras no seu solo. Então, daí você tira como Mefibosete viveu todo esse tempo, né? E por volta de 20 anos, acho que 20 a 21 anos, vê essa história bem linda em que esse rei, o Davi, mandou localizar se existia alguma pessoa que ele pudesse honrar com lealdade. E então o Ziba falou, não é? Então você nunca deve se sentir como uma pessoa que do nada a vida dele foi marcada por uma queda, né? É um dos pontos também em que nós podemos acrescentar que ele, toda essa queda definiu toda a sua história, mas que isso aconteceu, eu li no capítulo Samuel 4:4, foi quando ele começou a correr a ama dele para protegê-lo. E aí houve essa tragédia, né? Mas que a gente, toda essa tragédia é para poder você ser aprimorado. Eu recebi assim, né? O rei vai te chamar. Ele estava ali por um propósito de Deus, não deixou de ser. Porque Deus coloca você em alguns momentos para você ser provado, para depois você ser aprovado, não é? Você será sempre lembrado, mesmo perdendo coisas. Aquele é o rei. O rei vai te honrar a qualquer momento, porque ele vai estar sempre ao teu redor para querer te aprimorar, para querer mostrar que não é como você quer, e sim como ele quer, não é? Pois acho que tudo isso nos traz uma resposta, que você não está aqui por acaso, você está através dos seus antepassados ou do passado. Sempre cada um tem a sua história, não é? A história que não deve deixar você se abater, que você deve ser curado, você deverá se cuidar, mas acima de tudo, Deus procurou ir lá através de pessoas que foram falar para Davi e foram localizar ele na cidade de Lodebar. Então nós vemos que Deus já aceitou você de braços abertos. A graça nos é concedida, não merecida, mas nos é concedida, não é? Então ele correu para quem? Para Ziba. Mas Ziba foi um homem que eu considero ele como uma pessoa que foi, tipo, uma pessoa até que, ao mesmo tempo, serviu de encaminhamento para que Davi chegasse a ele, e ao mesmo tempo Ziba era aquela pessoa que anda com você, mas ela não aceita a tua vitória. Era tipo Ziba com Mefibosete. Ele trabalhava na casa do rei e ele tinha toda aproximação no palácio, ele fazia, tomava conta dos bens de Saul ali, indiretamente tinha as terras de Saul, mas ele não falava diretamente para Mefibosete. Então ele anda com você, mas ele não quer que você mostre que você é uma pessoa que está crescendo, que você está melhorando. É como às vezes você está no lugar e as pessoas falam de você
tentam falar da ideia de você sem saber nem quem você é. Não é verdade? A gente vê muito isso aí, como aconteceu com Ziba e Mefibosete. Era um intermediário do palácio, mas é tipo uma pessoa, comparando com os dias de hoje, a gente tem pessoas assim, que estão ao nosso lado, mas que elas não querem diretamente ver o nosso bem. Elas fazem, falam de alguma forma, põem algum empecilho, e você nem imagina que está sendo essa pessoa que está colocando, fazendo toda a arrumaçãozinha para que você não alcance algo para a sua vida, na sua vida. Mas Deus, quando Ele quer, não tem essa pessoa de dar impedimento na tua vida, porque Ele já vai preparar as pessoas certas para te acalentar e para te encaminhar para o sucesso, para que você chegue com a vitória garantida, dizendo, sabendo e dizendo que Deus é o nosso soberano, é o nosso todo-poderoso que nos guia e que nos protege. Ziba também gostou de separar dos bons amigos. Teve 3 pontos que eu vi em Ziba, que ele falou, atacou a distância, ele lá não imaginava que alguém estava falando dele, não é? Então nunca julgue alguém sem você saber quem ela é, não é? Isso é muito perigoso. Você julgar uma pessoa sem saber quem ela é. Segundo ponto, gosta de separar os amigos. Você fala de alguma forma que a pessoa vai imaginar que você é aquilo mesmo. Mas a pessoa que é inteligente, dá até a entender como se eu tivesse partilhamento com o diabo. Eu quero falar em outras palavras. Tem pessoas que estão com você, mas é a cópia do diabo em pessoa, indiretamente. Não é verdade? É, então, não tem como. Mas, acima de tudo isso, Davi mandou localizar ele. Mas por que Davi mandou localizar? Porque ele, para parar, pare de alimentar coisas negativas na sua cabeça, de insegurança. Davi tinha toda a segurança e mandou localizar ele. Era seguro no seu reinado. Ele, com as suas lutas, enquanto ele matava uns 10.000, o Saul matava mil homens, ele 10.000 homens, em uma mesma situação. Então não adianta você querer tomar partilha por uma pessoa com a sua insegurança, dizer que é isso, dizer que é aquilo, colocar um certo empecilho, porque eu acho que Deus, ele vai controlar toda a situação e vai ser muito chato se você é uma pessoa que é de confiança de um ambiente, pode ser no trabalho, pode ser na igreja, pode ser em qualquer local que você vá. Vai encontrar pessoas dessa forma, não é isso? Com toda certeza, com toda certeza. Então você tem que ter muito cuidado com essas pessoas assim, não é? Então eu quero acrescentar alguns pontos que a gente, para fechar toda essa história de Ziba, é uma história longa. Isso aqui a gente não vai encontrar assim, de todo jeito, não é? A gente vai ter aqui a graça em quem busca nossas vidas. Eu quero concluir. Nós estamos aqui por uma graça imerecida. O amor de Deus nos encontra em nosso Lodebar espiritual. Um lugar de escassez, medo, isolamento. Você muda a nossa realidade. Mas quando Deus começa a te aprovar, você vai estar todo reviravolta na sua vida. E todos vão surpreender com você e vai dizer assim, é ela mesmo. Será que é ela que está ali, naquela posição, naquela situação, bem melhor do que era antes, no ano passado? Né? O cumprimento de um pacto também que eu entendi. Existiu um pacto, como Deus tem pacto para nossas vidas. Como existiu um pacto de Davi com Jonatas, existe uma aliança que Deus nos deixou marcada em nossas vidas. Isso simboliza o amor incondicional. Como existia entre Davi e Jonatas, existia também com Deus sobre todos nós, demonstrado através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E uma ceia constante que Deus quer mostrar para nossas vidas. Ele quer sentar-se, que você é convidado. Quando ele mandou buscar ele lá na cidade de Lodebar,
Ele quis dizer que você vai sentar-se à mesa do rei, significando que ele aceita você como parte da família espiritual real. O passado não interessa, as suas limitações físicas, as suas limitações do que você pensa, não foram impedimento para você alcançar a graça que Deus estipulou. Ele tem uma aliança com todos nós. Não é que a gente não deve esquecer. Essa história de Mefibosete, ela é muito marcante, porque ela deixa tudo muito claro para nossas vidas. A gente sabe que ele, a sua graça, verá coisas jamais tremendamente imaginável. Você vai sair do esquecimento, mas você não vai nunca imaginar o que ele vai fazer com você na sua vida e todos que estão envolvidos com você. Você é maior do que tudo isso. Ele quer mostrar para você que você aqui é o símbolo de de manifestação espiritual que ele vem soltando a cada momento, a cada situação, para você ser mais livre, para que você sane todas as suas dores, a sua identidade saia de Lodebar, alcance sua própria identidade, porque a sua identidade só quem vai poder construir ou destruí-la, se fosse o caso, seria Deus. E ele não quer que assuma a sua identidade, que você é filho de Deus. Acima de tudo, não esqueça, Ele está com você em todos os momentos. E esqueça daquelas pessoas e de situações que você poderia entrar em sua vida, que, que não deu certo ou que não vai dar certo. Se concentre, olhe para o alvo. O seu alvo é Cristo. Ele vai estar com você em todos os momentos. Não, nunca esqueça disso, nunca, nunca. Creia tão somente que Ele é o teu alfa e teu ômega. Ele é o início e o fim. Ele nunca vai sumir da nossa vida, da nossa existência. Ele vai sempre mostrar que existe uma saída para qualquer situação que exista, porque Ele quer poder dizer ou dizer e te tirar do Lodebar, da terra do esquecimento, da terra da tristeza, da terra que vai te transformar em um novo ser, em uma nova história que você tem para construir a cada momento na sua vida, certo? E assim eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus.